Bom, nessa apresentação nós veremos os conceitos do uso de thread, né? Ou seja, como criar threads e executar essas threads. Então teremos uma visão geral, como é que se dá a estrutura da classe de threads e a apresentação de uma documentação de referência para o uso de threads em .NET. Então o objetivo é capacitar o aluno no recurso de manipulação de threads oferecidos pela plataforma .NET. Então o recurso de threading ele permite basicamente fazer com que uma aplicação possa executar múltiplas operações. Então para cada operação pode ser pensado que a thread é o quê? É uma lógica separada. A maioria das operações pode causar downtime, né? Ou seja, quando você faz o uso de threads, a tendência é evitar isso, mas desde que você tenha o quê? Uma arquitetura onde a sua máquina tenha, né, a máquina em questão na qual vai executar a aplicação tenha múltiplos cores, possibilitando que a execução de tarefas concorrentemente. Então, quando a gente pensa em aplicações que fazem uso de threads, estamos pensando em aplicações de alta performance. Então, por exemplo, quando você desenvolve uma aplicação web, sem você saber, você está utilizando uma aplicação baseada no conceito de pool de threads, ou seja, eu tenho um pool, ou seja, um conjunto de threads que são preparados para a execução de qualquer requisição sobre a sua aplicação web. Tá? E com isso você ganha performance e melhora o tempo de resposta da sua aplicação. Então, por exemplo, como é que eu crio uma thread? Pensando no modo mais simples, quando você estiver trabalhando com uma thread. Basicamente, você cria um método, né? Você cria um método, no caso chamamos o método SimpleWork. Esse método, o que eu faço? Eu crio a instância de uma classe, né, em qualquer lugar no sistema, né, como esse método é estático, ele é acessível de qualquer lugar. E aí eu crio, por exemplo, dentro de um método, essa lógica de inicialização da thread. Né? Com isso eu crio a instância de uma classe chamada threadStart, né, na qual estamos chamando a sua variável de operação. E a partir disso, o que eu faço? Eu coloco, né, ou seja, eu crio uma instância da classe thread, né, e passando a referência de threadStart. A partir disso eu faço o quê? Eu inicializo a thread, né, propriamente dita. Então, na verdade, com essas três linhas você cria o quê? Você cria uma amarração entre a operação a ser executada e coloca isso para ser executado em uma thread separada. Então, o que nós temos aqui? Como é que eu paro a execução de uma thread? A partir do momento que você iniciou, você pode o quê? Pará-la, desde que você guarde o quê? A instância da classe de thread. Então, por exemplo, você poderia guardar a instância dessa classe chamada aqui minha thread em uma hash, por exemplo, e depois acessar essa hash, verificando qual que é a situação da thread, em seguida decidindo se você vai abortar, ou seja, pará-la ou não. Então, na documentação de referência, nós temos o seguinte, né, nós conseguimos saber se uma thread está ativa, se ela está rodando em modo de background, né, qual que é o ID dela, qual que é a prioridade, qual que é a sua situação. Então, thread state é a propriedade que vai te dar a informação se ela está abortada ou não, seja parada ou não, se ela está iniciada, se ela está executando e assim por diante. Então, eu tenho alguns métodos onde eu posso interromper a execução de uma thread, posso iniciar, assim como você viu, continuar depois de uma determinada thread, outra thread que foi executada, suspender, ou seja, parar, que não deve ser mais usada. Você, ao invés de usar suspende, utilize o que? Abort. Tenho também como colocar uma thread para dormir, ou seja, ela vai pausar por tantos segundos. Né? Isso é muito útil em aplicações de sistemas industriais, quando você tem a necessidade de fazer rotinas que serão executadas de tempos em tempos. Tá? Eu posso também saber as situações. Quais são as situações possíveis? Né? Ela pode estar abortada, eu posso ter feito a requisição para que ela comece a ser abortada, posso saber se ela está executando o background, se ela está executando, se ela foi parada ou se foi feita a requisição para que ela seja parada. Também tenho como saber se ela foi suspensa,
né? Ou seja, abortada, se ela não foi ainda startada, se ela teve sua requisição de suspensão iniciada, ou se ela está aguardando para entrar atrás da execução de outra thread que tenha terminado. Eu consigo também saber a prioridade, onde ela vai do nível mais alto ao nível mais baixo. Tá? Essas prioridades são similares às prioridades encontradas no sistema operacional. Né? Quando você abre o Task Manager do Windows, você consegue identificar quais são as prioridades, né? Onde você tem a mais alta até a mais baixa. Então, concluindo, se você quer fazer a execução de processos em paralelo e não afetar a performance do seu sistema, de forma geral, você pode utilizar a classe Thread. Utilize threads quando você tiver necessidade de processamento múltiplo, né? E você tenha recursos como processadores de múltiplos cores, ou seja, um Core 2 Duo, Dual Core, ou na AMD um Phenom de 4 cores, 2 cores. Né? São processadores que dão essas condições de processamento e que darão melhor garantia de entrega do resultado desse processamento, que é feito de forma síncrona.